Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos conversar nesse vídeo sobre argumentos de conversão. Eu já comecei umas 2 vezes esse vídeo. Essa é a terceira vez que eu estou começando, porque eu quero tentar ser um pouco breve, mas eu não sei se eu vou conseguir. Mas eu quero ser mais direta, assim, nesses argumentos. E eu não quero que seja algo assim, nossa, eu fiz uma super pesquisa pra estar trazendo pra vocês o que eu vou trazer aqui. Não, eu quero trazer pra vocês esses argumentos que já estão dentro de mim, que já foram internalizados e que fizeram parte da minha conversão, tá? Esse é o primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui com vocês. Então, não esperem aqui esse vídeo exaustivo, que terão vários argumentos extremamente racionais e, enfim, até porque um outro ponto que eu quero ressaltar é que a minha conversão ela não foi assim tão bem, sabe? Eu não quero que pareça que foi uma conversão 100% racional, científica, que eu fiquei pesquisando tudo e estudando tudo. Não, é claro que teve sim bastante estudo. Foi sim demorada, tá? Que é um outro ponto que talvez tenha aparecido no meu vídeo, que foi um vídeo de 1 hora. Mas, enfim, na internet às vezes a gente não consegue passar todos os detalhes e pegar o quanto foi demorado, sabe? O quanto eu me demorei na minha conversão, sabe? O quão ela foi lenta, foi gradual e teve bastante estudo, mas também teve muita conversa com outras pessoas e também teve muito da minha experiência, sabe? Pessoal, assim, de fé, e com certeza teve a graça de Deus e os meios de Deus nisso, sabe? Então eu não quero que vocês pensem que a minha conversão ela foi só através da ciência ou através de algo racional, até porque é muita coisa que a gente precisa estudar. Até porque é muita coisa que, bom, eu deveria ter estudado antes, mas foi principalmente através da experiência, sabe? De ter ido lá, ter ido em algumas missas, ter conversado com algumas pessoas, ter rezado ali Ave Maria, terço, e vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai acontecer, sabe? E a experiência, ela foi maravilhosa. E a gente não consegue nem traduzir em palavras, sabe? Porque é só vivendo. É só esse agir ali do Espírito Santo, desse amor de Deus na nossa vida, tá? Então, jamais eu quero tornar isso algo chato. Eu estudo assim e trago argumentos porque eu gosto, sabe? Porque eu acho lindo e eu acho maravilhoso, acho lindo, sabe? A doutrina é linda e esses estudos, assim, sobre Deus é algo lindo. Comprovações de que Deus existe, enfim, tem muita coisa ainda que eu quero estudar, a história da igreja, né, São Tomás ali, 5 vidas de São Tomás e tal. E eu acho isso lindo, eu gosto mesmo, sabe? É por isso que eu tô trazendo aqui pra vocês, mas jamais com a intenção de tornar isso algo chato, algo maçante, ou falar pra vocês que a minha conversão foi 100% racional. Enfim, né? Já estou me repetindo aqui, mas espero que vocês tenham entendido esse ponto e eu vou trazer para vocês aqui argumentos de conversão que eu não fiquei pesquisando, que eu não fiquei lendo em livros e tal, mas com certeza foram adquiridos assim ao longo do tempo, através dessas conversas com as pessoas e aos poucos foram me convencendo, sabe? Então não foi assim, eu também não fui atrás de uma pessoa, nossa, a Evelyn, ela foi atrás do Ítalo Marcilli e ela decidiu ser católica. Também não, sabe? Também não foi assim, porque, como contei no vídeo, eu tinha essa resistência em relação a esse tema e eu deixei acontecer de forma natural e de forma leve. E cada um vai ter o seu processo de conversão. Tava até conversando com uma amiga em relação a isso, sabe? Viva o seu processo e que com certeza vai ser lindo, tá? Então vamos lá para os argumentos. Eu vou trazer aqui alguns para vocês, se quiserem conversar aí nos comentários, fiquem à vontade para comentar aí também seja a sua opinião ou concordar com algo que eu tô falando, mas enfim, o meu objetivo não é aqui ficar refutando ninguém ou achar que eu sou a dona da razão. São as minhas percepções, sabe? Foi tipo assim, nossa, eu escutei isso, às vezes em um podcast, por exemplo, do Guilherme Freire, e aquilo que ele me falou me trouxe muita verdade. Porque se você
buscar assim a verdade das coisas, você chega nessas respostas. Se você observar de fato a realidade, ver como ela é, sabe? A verdade é a adequação do intelecto à coisa. Então, essa adequação, sabe, do que você tá vendo na realidade e o que você tem aqui no seu intelecto. Tem que fazer essa adequação, sabe? Porque senão é uma neurose. Se você olha a realidade e tem outra coisa dentro do seu intelecto, se isso não tem essa adequação, aí você está distante da realidade, aí você está ali em uma neurose. Então, você tem que olhar a realidade como ela é e ver, nossa, isso daqui, né, que eu tô pensando está adequado com o que de fato é, com a minha percepção ali da realidade, com o que eu tô vendo na realidade, sabe? É tipo, você vê uma cor, sabe? Ó, esse computador aqui é preto, né? Isso daqui é preto e não muda se eu pensar na minha cabeça que isso daqui é verde, sabe? Não muda. Então, o que eu tenho que fazer é adequar o meu intelecto ao que a coisa de fato é, ao que tem aqui na realidade, sabe? E é mais ou menos essa adequação, não sei se eu consegui explicar muito bem aqui, mas é essa adequação que é básica, sabe? Que é tipo, muitas vezes precisa de bom senso, precisa de um senso comum ali, apesar de que nosso senso comum já tá um pouco afetado, né, no mundo que a gente vive, mas você só precisa observar a realidade, tá? E ser fiel a ela. Bom, o primeiro argumento é relacionado à Bíblia. E, assim, é um pouco polêmico, talvez, os argumentos que eu vou falar aqui, mas eu vou falar porque, assim, é o vídeo que eu quero fazer enfim, não tem que ficar me justificando. Mas a Bíblia, ela é católica, tá? Se não fosse a Igreja Católica, não existiria a Bíblia como temos hoje. Isso, com uma breve pesquisa no Google, você consegue ver que foi no Concílio de Hipona, também conhecido como Sínodo de Hipona, foi um concílio regional africano da Igreja Católica realizado em 393, no qual foi estabelecido o cânon bíblico. Ou seja, a Bíblia que nós temos, ela não pode ser desvinculada da tradição, sabe? Quando eu ouvi esse argumento, para mim fez muito sentido. Por quê? A Bíblia, nem sempre a gente teve tanto acesso assim a ela como nós temos hoje. E todo mundo tem uma versão da Bíblia em casa. A Bíblia, ela era só para pessoas que tinham muito dinheiro, até porque muito dinheiro, muito acesso a isso, porque até para imprimir aquilo, né, não tinha impressora, entende? Olha, é só ir pensando. Tipo, não tinha ali alguém que fosse escrever, né? Deveria ser muito difícil pagar alguém para escrever toda a Bíblia, ainda mais que a Bíblia, ela é muito grande. Então, as pessoas, elas passavam através da tradição, sabe? Através, muitas vezes, da fala, sabe? Não existe isso de, tipo, só ter algo escrito, sabe? De só confiar naquilo que está escrito, porque existem essas coisas que são passadas de pessoa para pessoa, tá? Então, enfim, não vou me demorar tanto nisso, mas a Bíblia, ela é católica. Se não fosse a Igreja Católica, não existiria a Bíblia como temos hoje, com 72 livros canônicos, isto é, inspirados pelo Espírito Santo. Foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados, tá? A tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Até a ordem ali, ela foi pensada, teve esse concílio de Hipona, onde pessoas sentaram e decidiram, através desses questionamentos, através da verdade, tá? Portanto, sem a tradição da igreja, não teríamos a Bíblia. Santo Agostinho dizia, eu não acreditaria no Evangelho se a isso não me levasse a autoridade da Igreja Católica. Também tem esse ponto de interpretação. Nem tinha escrito esse ponto, mas já puxando aqui. Interpretação da Bíblia. Bom, se cada um for interpretar a Bíblia segundo o seu
próprio entendimento, né? Se cada um for interpretar a Bíblia com base no que o Espírito Santo está falando para mim, vai ficar muita coisa diferente, que é o que nós temos hoje. Cada um interpreta a Bíblia de uma forma, principalmente em outras igrejas, né? Enfim, a Igreja Católica não tem isso, porque tem ali essa autoridade da Igreja Católica que interpreta, que muitas vezes são pessoas mais inteligentes do que nós. São pessoas mais inteligentes do que você, que nunca estudou sobre teologia, que nunca se demorou na Bíblia, que nunca leu a Bíblia inteira, por exemplo, sabe? Então, a gente precisa também dessa autoridade da Igreja Católica para interpretar a Bíblia, sabe? E esse é um ponto também que me convence, assim, sabe? Muito, porque eu já estive em várias igrejas, como eu comentei com vocês, e cada uma falava uma coisa diferente. E aí, quando eu vi que a Igreja Católica, ela tem essa autoridade da Igreja, que tem ali o Catecismo da Igreja Católica, que é aquele livrinho amarelo, que dá muito direcionamento, sabe? E tem esse padrão. Olha só, isso também é perfeito, também é um outro ponto que eu já vou trazer aqui para vocês. Então, primeiro, a Bíblia, ela é católica, ela foi compilada ali no Concílio de Hipona. A interpretação da Bíblia, ela precisa da autoridade da Igreja Católica e assim, libertador quando você vê que existem pessoas mais inteligentes que você para te contar sobre a Bíblia e que existe um catecismo da Igreja Católica que já te dá ali tudo, né? Já tá ali, entendeu? Já tem uma tradição de 2000 anos, existe uma igreja de 2000 anos que já pensou em muitas coisas que você, mero mortal, que você, né, que tá aí, que eu que tô aqui, talvez a gente não pensaria, não chegaria nisso. É uma questão de humildade, assim, também, sabe? Essa interpretação, tá? E já vou, eu tinha outros aqui antes, mas já vou trazer a parte da hierarquia, que também é um ponto. Existe sim hierarquia, sabe? Então, esse é um outro ponto também que você observa a realidade, você vê que existe sim uma hierarquia. Bom, existem pessoas que sabem mais do que eu. Para eu aprender filosofia, eu não pego e pronto, eu vou aprender filosofia sozinha. Não, eu tenho a minha faculdade de filosofia, que tem professores mais velhos do que eu, com mais experiência, que estudaram mais do que eu, sabe? Eu tenho o meu mentor, que é o professor também de filosofia, faço mentoria com ele para entender mais sobre filosofia, para ele me passar os ensinamentos. Ele é sim uma autoridade. Existe muito nos nossos tempos essa questão de, né, se desvincular das autoridades. Não, o professor é igual o aluno, né, o pastor ali, né, da igreja é igual quem tá ali sentado no banquinho. Não existe essa hierarquia, essa autoridade. Isso, nossa, é péssimo, sabe? É péssimo, é só você observar. Não, a gente precisa de uma certa hierarquia ali, né? De doutores, de professores que vão te orientar. A gente tem essa autoridade dentro da igreja. A gente precisa dessa ordem, sabe? É questão de organização mesmo. É só você observar a realidade, como eu tava falando lá no início. Se você observar a realidade, você consegue observar que a gente precisa disso. Entende? Se você for sincero com você e adequar o seu intelecto à realidade, ao que está acontecendo mesmo, você vai perceber isso. Então, a hierarquia ela é necessária. E a Igreja Católica é a Igreja dos Apóstolos. Ocorre que foi Jesus mesmo quem desejou a Igreja como uma instituição hierárquica e as próprias diferenças que o Senhor quis que existissem entre os membros do seu corpo servem à sua unidade e missão. Na última ceia, Cristo reuniu-se unicamente com os apóstolos para conferir-lhes o mandato de celebrar a Santa Eucaristia a todos os fiéis, o que se percebe por este discurso. Em Lucas 22:19, fazei isto em memória de mim. Também antes da sua ascensão, deu aos mesmos apóstolos a autoridade para batizar e perdoar os pecados dos homens. Mateus 28 e João 20. Note-se, portanto, que o exercício
do poder sagrado pelos sacerdotes não é concebido como privilégio, é antes um serviço destinado à santificação dos fiéis e cuja origem reside na vontade expressa do próprio Deus. Bom, esse foi a minha rápida pesquisa aqui para trazer esse argumento um pouco mais consistente assim para vocês, mas já contei para vocês aqui como que eu observo isso também. Eu ainda quero estudar mais sobre a história da igreja, mas a igreja é também muitas vezes chamada a construção de Deus. O próprio Senhor se comparou à pedra que os construtores rejeitaram e que se tornou pedra angular. Mateus 21. Sobre esse fundamento é a igreja construída pelos apóstolos e dele recebe firmeza e coesão. Esta construção recebe vários nomes: casa de Deus, na qual habita a sua família, habitação de Deus no Espírito, tabernáculo de Deus com os homens e, sobretudo, o templo santo, o qual, representado pelo santuário de pedra e louvado pelos santos padres, é com razão comparado na liturgia à cidade santa, a Nova Jerusalém. Nela, com efeito, somos edificados cá na terra como pedras vivas. Esta cidade, São João contemplou-a descendo do céu da presença de Deus na renovação do mundo como esposa adornada para ir ao encontro do esposo, Apocalipse 21. Eu tô lendo também o livro O Banquete do Cordeiro e lá a gente consegue ver claramente como que a missa, ela tá realmente retratada no Apocalipse. Até assim, falas que a gente fala na Bíblia, como tradição aí de 2000 anos, tem ali no Apocalipse. E é lindo ver isso, tá? Eu quero muito estudar mais sobre a história da igreja. Tem um livro que chama Domínio, do Tom Holland, que eu já tô lendo. Eu vou trazer em breve aqui pra vocês. E também tem a história da igreja do Daniel Hopes, que eu quero muito adquirir a coleção e fazer o estudo também. Tá. Vamos ver aqui onde que eu estava. A tradição nos orienta. É um outro ponto também que eu queria ressaltar. Porque foi um argumento válido assim pra mim. Porque eu estudei bastante ali sobre a crise da cultura, sobre como estamos perdidos, sobre como ocorreu aí uma transvaloração dos valores, né? Uma inversão de valores na nossa sociedade. E a gente precisa de uma orientação clara, sabe? Que não nos cause mais confusão. Ser católica, então, pra mim, é ter essa orientação muito clara, sabe? É ter onde buscar, é ter respostas bem claras, é ter essa orientação que faz com que eu não caia nessa transvaloração dos valores, nessa crise cultural que estamos hoje. Então, a tradição nos orienta, nos dá esse mapa que precisamos. E aí, quando eu cheguei na Igreja Católica, eu tive essa sensação de que finalmente eu encontrei ali o mapa que eu buscava por tanto tempo. Eu encontrei, tipo, um método de saúde mental. Eu encontrei um método de felicidade, sabe? Isso é algo pessoal, assim, essa foi a minha sensação e isso é aliviante, sabe? Dá um alívio, tá bom? Os sacramentos nos dão a graça verdadeira. É uma outra beleza também da igreja, os sacramentos, porque, sabe, a gente precisa, nós somos seres espirituais, sim, temos uma alma, mas nós somos também físicos. Nós somos um composto de matéria e de forma, ou seja, de alma. Isso a gente vê na filosofia clássica. E quando você estuda também essas coisas de filosofia clássica, matéria, forma, você vê que isso se traduz também muito bem ali na realidade da Igreja Católica, sabe? Isso também amplia, assim, o seu imaginário para conseguir captar essas verdades. Então, os sacramentos nos dão essa graça verdadeira. A gente precisa também de algo material que vai representar aquilo. A história do ser humano, ela é cheia de símbolos, de histórias e também desses rituais, assim, que de fato tornam aquilo concreto. E os sacramentos, eles são esses sinais sensíveis, constituídos por palavras e ações que são acessíveis à nossa realidade.
Sendo assim, realizam a graça que representam em virtude da ação de Cristo pelo poder do Espírito Santo, que é o sinal invisível presente no sacramento. A parte sensível dos sacramentos é composta por dois elementos distintos, a matéria e a forma. A matéria é a parte tangível, o que vemos e tocamos durante a celebração do sacramento. Ela varia de acordo com cada sacramento, como a água no batismo ou o pão e o vinho na Eucaristia. Por outro lado, a forma é a frase específica proferida pelo ministro ao realizar o sacramento. É através dessas palavras específicas de cada sacramento que a graça é comunicada. Já a parte invisível dos sacramentos é a graça sacramental, a ação divina que transforma nossas vidas. É ela que confere significado e eficácia aos ritos visíveis e às palavras pronunciadas. Embora não possamos ver ou tocar a graça, ela é a ação divina que atua em nossa alma a fim de transformá-la e aproximá-la de Deus. Dessa forma, a parte sensível dos sacramentos, ou seja, a matéria e a forma, atua como um elo entre o mundo visível e a graça invisível. Bom, não preciso falar mais nada do quão maravilhoso isso é e o quão verdadeiro isso é, só você observar. Você é um composto de matéria e forma, você tem corpo e alma, você precisa, sabe, disso, você precisa dos seus sacramentos. Isso também é uma orientação. Poxa, se eu estou ali recebendo os meus sacramentos, e também tem vários pontos ali para você receber a comunhão, você tem que ter se confessado, você tem que ser batizado. É tipo uma orientação ainda maior de vida e ainda você recebe essa graça sobrenatural para viver aquilo. Por exemplo, o matrimônio, ele é ali essa escolha. É como o sacramento da ordem, os ordenados, os padres, as freiras, enfim. Você escolhe o matrimônio porque você quer ensinar sobre Cristo dentro da sua família, dentro da sua casa. Então também é essa vocação, é esse chamado de você viver um matrimônio, sabe? Então é um compromisso de fato e você recebe essa graça de Deus, porque o casamento para o homem seria impossível, para o ser humano seria impossível. E nós só conseguimos mantê-lo pela graça de Deus que recebemos através do sacramento do matrimônio. A doutrina nos faz pessoas melhores. O nosso caminho é o aperfeiçoamento, é sermos santos. É um erro você pensar que você não precisa desse aperfeiçoamento. É um erro você pensar que você não precisa desenvolver virtudes, sabe? Você precisa ser uma pessoa melhor. Nós sempre podemos ser pessoas melhores, sabe? E é um erro você achar que não dá pra se aperfeiçoar, sabe? Às vezes a gente tem esses discursos assim mesmo. Não, você tá bem assim, você não precisa de aperfeiçoamento, porque não existe tá bem ligado com aquela coisa da hierarquia, né? Não existe pessoas melhores, pessoas piores. Será mesmo? Você precisa, sabe? Uma pessoa que tá ali todos os dias na forja diária, buscando adquirir virtudes, buscando o bem, sabe? Buscando fazer o bem em cada ato, sendo humilde. Não é melhor que uma pessoa que tá ali no egoísmo, na soberba, querendo só dinheiro e poder, passando por cima dos outros, sabe? Roubando pra ter poder e sucesso. Não tem fundamento, sabe? Existe sim pessoas melhores que estão buscando se tornar melhores, estão buscando esse aperfeiçoamento e essa santidade. A questão também da Maria, né? A mãe de Deus. Sem Maria, Jesus não teria vindo ao mundo. Ela foi escolhida. Então não tem como negar que Maria é especial. E ela foi a escolhida para fazer essa conexão entre o céu e a terra. Ela foi escolhida para gerar ali o próprio Deus, sabe? Então não tem como você falar que ela não é importante, porque foi por meio dela que nós tivemos o privilégio de ter Deus pisando aqui na terra, de termos Jesus como esse exemplo, sabe? E não é uma adoração. Quando você, de fato, vê a Igreja Católica, né? Você entra, você vê que eles não adoram a Maria, sabe? É um respeito, é uma devoção por Maria, que é a mãe de Deus. Você tem que respeitar a mãe. Imagina, você ama muito uma pessoa, mas você não respeita
a mãe dela. Não existe, sabe? Todo mundo quer que respeitemos a nossa mãe, sabe? Se você desrespeitar minha mãe, meu querido, você não é meu amigo, sabe? E, bom, então é esse respeito por Maria. Os santos são pessoas a seguir, são os melhores exemplos que podemos ter. Existe muito essa questão de comparação, de desejo de ser igual a alguém, e a gente acaba pegando referências nas redes sociais, de pessoas ali que estão na rede social, que são parecidos com nós, querendo imitar, às vezes, né, com comparação. Bom, as melhores pessoas para você imitar, para ser um exemplo para você, são os santos. Pega uma biografia de um santo e eu não preciso falar mais nada, porque é um exemplo de vida a ser seguido. E de novo, aquela parte da hierarquia, existem sim pessoas melhores do que você. Você acha que não existe alguém melhor que você? Alguém que foi mais dedicado, que buscou mais virtudes, que buscou fazer o bem ao próximo, sabe? Que amou a todos, aos pobres, que se mortificou dos próprios desejos, prazeres, para fazer o bem. Você acha que você é você é a melhor pessoa nesse mundo? Existem santos que foram essas pessoas que você pode se inspirar e trazer para sua vida muitos aprendizados. Então, ao invés de você ficar imitando aquele guru, aquele coach da internet que tá falando, olha só, isso daqui é o certo, por que que você não imita um santo? Com certeza os seus ganhos serão muito maiores, porque eles são professores de vida. Você lê a biografia dele, você vê como ele viveu a própria vida e o quão lindo foi se aproximando de Deus e buscando a Deus sempre, buscando amar, conhecer a Deus. Então, para de imitar o coach da internet e se apoia nos santos da igreja. Os doutores da igreja também têm uma sabedoria que, assim, também vem muito desse problema. Olha só, esse problema da hierarquia realmente é um problemão, porque eles têm mais conhecimento que nós, sabe? Consegue perceber que é soberba você achar que você não precisa da história de um santo para viver bem? Enfim, fica a reflexão. A confissão é especial e torna a nossa vida reta e leve. O sacramento da confissão é assim, é uma bênção divina, é um presente de Deus, porque é uma forma ali de você ser perdoado e você ver ali que você contou para alguém e você foi absolvido dos seus pecados. O alívio de consciência que isso traz, a paz nesse mundo e no meio dos nossos erros que isso traz, é assim, de fato, um presente de Deus. Essa é assim, realmente de uma forma concreta e como eu vinha falando, somos seres materiais. A gente precisa desse concreto. Então, de forma concreta, nós vemos que somos perdoados. Você tem ali, de fato, um acontecimento, o padre vai colocar a mão na sua cabeça e vai falar, te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enfim, isso, sabe, eu fico até sem palavras. Ela é especial e torna a nossa vida reta e leve, além de ser um sacramento. O caminho católico nos mostra que estamos no caminho certo. Como eu vinha falando, é essa orientação. Tem os sacramentos, temos as virtudes, temos santos, temos, de fato, Jesus, sabe? A missa, falam, nossa, porque católico não lê a Bíblia, mas a missa, ela é feita de leituras bíblicas. Do início ali ao fim, quase, sabe? Na verdade, ela tá na Bíblia, ela tá em Apocalipse. Do início ao fim que a gente faz em um rito da missa, né? Na missa. Do início ao fim está em Apocalipse. Tem as leituras ali, sabe? Tem a leitura do Evangelho, tem as outras leituras, tem o Salmo ali. Então, quem vai na missa por 3 anos seguidos é como se lesse toda a Bíblia, sabe? Então, bom, é baseado na Bíblia, né? Tem ali o próprio Jesus Cristo na Eucaristia, ele tá ali no Santíssimo, eu posso lá visitar Jesus. A igreja é o céu
sabe? A missa é o céu na terra. Quando você está em uma missa, você está nesse lugar que é o céu na terra. E tem ali os sacramentos que você consegue ver se você está indo no caminho reto, no caminho certo, sabe? Se você está ali em pecado mortal, você não pode comungar. E isso é péssimo, você quer receber Jesus. Então você vai buscar corrigir, você vai buscar fazer a sua confissão. Sabe? Enfim, é um caminho maravilhoso. A Eucaristia é de fato Jesus, é um outro argumento. O rito é sobrenatural e a história aponta para o sacrifício do Cordeiro. Eu vou trazer mais aqui no canal, mas é aquele livro Domínio, do Tom Holland. Também tem um livro que é do René Girard, que eu vi um vídeo da Débora, do canal Labocos, que eu amo, que ela fez falando justamente sobre esse sacrifício do Cordeiro, né? E, enfim, mais um pouco da teoria mimética também desse filósofo, René Girard. E, ali no livro também do Domínio, a gente vê que foram feitos muitos sacrifícios na história e existiram muitos deuses que eles eram maus ao mesmo tempo e eles eram vingativos, sabe? E o cristianismo, ele transforma isso. O cristianismo, ele dividiu a história. E o sacrifício do Cordeiro é esse ápice. Também o cristianismo rompeu padrões na época, sabe? De falar que existe realmente um único Deus, de que esse Deus é bondoso, é misericordioso. Enfim, eu tô estudando sobre isso, mas isso aponta mesmo pro cristianismo. E o sacrifício do Cordeiro, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. É algo assim que a gente fala nisso. Ainda tem vários pontinhos assim que eu não decorei, tá? Por mais que eu tente ir frequentemente na missa. Agora eu já tô decorando um pouco mais. Bom, o cristianismo dividiu a história, ela é tradicional e igual em muitos lugares, isso é muito especial também, porque onde você for, se você for, sei lá, eu vou viajar para os Estados Unidos, para a Austrália, você pode ir em uma missa e você vai se sentir em casa, porque é igual, sabe? Isso é belíssimo também. E segue esses ritos, rituais, rotinas. O ser humano precisa de ritos, rituais, rotinas, de ordem, de organização, sabe? O ser humano precisa disso. Quanto mais você estuda aí sobre comportamento humano, estuda aí sobre qualquer coisa, e o ser humano precisa. Neurociência, vai lá, estuda neurociência, TCC. O ser humano precisa de rotina, precisa de rituais, precisa de organização e de ordem. E a gente tem isso de uma forma extraordinariamente linda dentro da igreja, tá? E assim, você acha mesmo que o próprio Deus ia nos deixar sem essa ordem, essa orientação? Ele tem que colocar ali a sua igreja, edificar a sua igreja para nos trazer essa ordem, sabe? Bom, esses foram os argumentos. Espero que você tenha gostado, tá bom? Talvez tenha passado algum, enfim. É só esse vídeo aqui que a gente nunca consegue trazer tudo e transparecer toda a beleza e o que a gente de fato sente aqui no coração, né? Beleza? Comenta aí o que você achou. Beijo, até o próximo vídeo.